Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como todos vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, minha família está bem, para a glória do nosso Senhor Jesus. Mais um dia que nós estamos aqui nos reunidos para aprender um pouco mais, para nos inspirarmos através da vida dos personagens da Escritura Sagrada. Personagens que nós precisamos lembrar que foram pessoas como nós, né, que também passaram seus momentos de dificuldade, tiveram suas experiências com Deus, e o Espírito Santo inspirou para que essas pessoas tivessem suas vidas relatadas na Palavra de Deus para nos ensinar. Hoje nós vamos ver a vida de uma pessoa talvez pouquíssimo conhecida na Bíblia. O nome dela também é Maria, e ela foi a mãe de João Marcos. João Marcos é o escritor, né, o autor do Evangelho de Jesus segundo Marcos. Bom, o tema da nossa lição é Maria e sua casa inspiradora. O nosso objetivo hoje aqui é entender que a nossa casa ela precisa ser muito além de um espaço onde a gente come, dorme, né, onde a gente descansa, onde a gente toma o nosso banho. A nossa casa, a gente vai ver pelo exemplo desta mulher, que a nossa casa ela precisa ser um espaço de oração, de intercessão, um espaço de acolhida para as pessoas que precisam. Bom, o nosso texto é Atos 12, nós vamos ler do 9 ao 17, você pode ir abrindo. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu gostaria de fazer uma pergunta, né? O que você gosta de fazer quando você está na sua casa? Não estou perguntando o que você faz, mas o que você gosta, né? O que te dá prazer. O que você, quando você está em casa, você gosta de fazer? Vai pensando, no final a gente vai voltar a essa pergunta. Bom, nosso texto diz assim: E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, e de tudo que o povo dos judeus esperava. E, considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de si. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão, para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Amém? Pai, nós agradecemos, Senhor, por esse momento da leitura da sua palavra, desse momento onde nós vamos estar aqui aprendendo um pouco mais sobre aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Pedimos a tua condução, Espírito Santo, a tua direção, que o Senhor tenha liberdade para ministrar em nós o teu querer e a tua vontade. Nós te agradecemos mais uma vez. Amém. Bom, como eu disse, nós vamos falar um pouco a respeito do espaço da nossa casa. Hoje nós vamos nos inspirar, como nós lemos, na vida dessa mulher Maria, mãe de João Marcos. João Marcos é aquele que escreveu o Evangelho de Jesus, né, segundo Marcos. E a primeira coisa que a gente precisa nos atentar, como eu disse aqui no início, que a nossa casa ela é um espaço muito além de um lugar para dormir, tomar banho, fazer refeições. E antes da pandemia, nós estávamos vivendo um momento de muita correria, né? A gente estava vivendo um momento aí onde muitas pessoas diziam que não tinham tempo para nada,
porque na verdade nós estávamos sobrecarregados de funções. E funções muitas vezes que na verdade nós nem deveríamos estar exercendo. E eu creio que muitas pessoas, e isso é uma coisa que às vezes a gente vê até em filme, né, vê em séries, que muitas pessoas estavam vivendo de uma maneira que a casa servia basicamente só para isso que eu acabei de citar, né? Ia para casa apenas para dormir, comer, tomar o seu banho, no outro dia sair, passar o dia inteiro fora. Muitos, né, de nós, eu sei porque eu também já trabalhei assim, levam seus almoços, nem almoçar em casa não consegue almoçar, muito mal jantar ou fazer um lanche da noite. E a gente vai aprender que a casa, o lar, é muito mais do que isso, né? Não é esse o objetivo, não é esse o propósito que Deus tem para os nossos lares. E é isso que a gente vai ver. Bom, quando a gente lê esse texto de Atos 12, a gente costuma se atentar muito para a questão dos milagres, né? Da libertação milagrosa de Pedro. E é possível que a casa de Maria acabe passando despercebida para nós. Mas se a gente fosse atentar, quando o anjo deixa Pedro, ele tem um despertar de que não era uma visão, realmente ele havia sido liberto da prisão. A primeira coisa que Pedro pensa é ir na casa de Maria. O que nos leva, né, a começar a pensar que era um lugar onde Pedro poderia achar refúgio. E a gente tem que se lembrar que a igreja ela vivia um momento de perseguição. Inclusive, foi por causa dessa perseguição que Pedro foi preso. Depois eu convido a vocês estarem lendo o capítulo 12 inteiro. Vocês vão ver que Herodes, ele mandou matar Tiago, né? Ele fez um decreto onde Tiago, irmão de João, foi morto, e isso agradou muito os judeus. Herodes, vendo que isso agradava o povo judeu, manda prender Pedro, e o objetivo também era executá-lo. Após a festa da Páscoa, Pedro foi preso na festa dos pães sem fermento. E a gente vê aí Deus, né, enviando o anjo, fazendo um milagre. Mas após Pedro ser deixado pelo anjo, a primeira coisa que ele faz é ir à casa de Maria. E em tempos de perseguição, nós não sabemos o que é isso, a gente vai ver uma mulher, a dona de uma casa, que não se acovardou, né, mas ela manteve suas portas abertas para a igreja e fechada para o medo. E a gente vai ver que apesar de não ter muitas informações sobre ela, aliás, não tem informações nenhuma, a não ser que era mãe de João Marcos e que uma igreja se reunia em sua casa, a gente vê que provavelmente era uma pessoa de relevância para a comunidade, porque nós sabemos que, por uma questão cultural até, as mulheres não eram muito citadas. Então, quando a gente vê uma mulher sendo citada num texto, é porque provavelmente era uma pessoa relevante. Não que as mulheres não fossem, como eu disse, por uma questão cultural, porque Jesus veio mostrar a importância de todos, independente do gênero. Bom, a gente vai ver no versículo 5 que Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O que dá para a gente entender pelo texto que não foi um ato isolado, não foi um evento extraordinário por Pedro ter sido preso que aquelas pessoas se reuniram na casa daquela mulher. O que o texto dá a entender é que uma igreja se reunia constantemente na casa daquela mulher. Uma igreja que se reunia para orar, para interceder, para poder perseverar na doutrina dos apóstolos, né? Para poder estar aí repartindo o seu pão. A gente vai ver isso lá em Atos 2:44. E então, aquela igreja que estava ali orando não era simplesmente porque Pedro havia sido preso, mas porque realmente aquela mulher abriu o espaço da sua casa para que uma igreja estivesse se reunindo. E o que isso tem de importante
Por que que a gente precisa aprender que a nossa casa precisa ser esse espaço? Primeiro, da mesma maneira que discípulos e discípulas entravam e saíam daquela casa, a gente vai ver que justamente por aquela casa ser um espaço além das suas funções normais, básicas, por assim dizer, a gente vai ver um jovem missionário saindo, que é João Marcos, né? A gente vai ver lá em Atos 13:5 que ele foi levado por Paulo e Barnabé e inclusive, né, diante aí dos desafios, ele temeu, ele era um jovem e acabou que Paulo e Barnabé se separaram, né? Paulo prosseguiu no seu propósito, Barnabé decidiu discipular o jovem e ficar com ele. Mas mais na frente a gente vai ver que Marcos amadureceu. Inclusive no livro de Timóteo a gente vai ver Paulo pedindo que João Marcos fosse estar com ele porque ele seria útil para o ministério. Então a gente vê que aquele menino que num primeiro momento retrocedeu diante dos desafios da missão, ele amadurece, se torna um homem maduro, uma pessoa madura espiritualmente, de tal maneira que, como eu já citei, escreve o Evangelho. E, gente, parece a coisa mais... ele escreveu o Evangelho. Não, gente. Ele escreveu o Evangelho num contexto de perseguição e eu já comentei isso aqui anteriormente. Marcos escreve para Romanos. Marcos, ele amadurece a tal ponto de ter coragem de enfrentar o poder romano. Porque ao escrever o Evangelho, ele está implantando uma cultura. Ele está influenciando pessoas. E ao escrever sobre os feitos de Jesus ao povo, ele está animando, né, as pessoas a terem fé e consolando de toda dor. Então, a gente precisa, como a irmã Maria Mendes fala, né, tentar viver, se colocar, tentar colocar na nossa mente esses momentos para a gente, levando em conta o contexto histórico, social, cultural da época, para a gente sentir o que seria aquilo. Porque às vezes parece muito distante e a gente não vive perseguição, a gente não está enfrentando de frente como os apóstolos, como a igreja primitiva teve que enfrentar um poder de um império, de um governo, né, onde eles foram subjugados, onde eles eram oprimidos. Nós não vivemos isso, por isso às vezes acaba passando longe, acaba parecendo apenas mais uma história, mas não é apenas uma história. São pessoas que viveram, pessoas que enfrentaram, pessoas que amadureceram, pessoas que entenderam o propósito e que estão relatadas aqui para que a gente também entenda o nosso. Ok? Bom, a casa de Maria era inspiradora porque ela era alguém que servia a Cristo. E por isso sua vida e sua casa eram marcadas pela hospitalidade e vida devocional. Foi em meio às orações que aconteciam ali que Pedro, depois de solto, apareceu batendo a porta. Além de João Marcos, existia mais uma pessoa dentro daquela casa, que por a casa ser um espaço de acolhida, de reunião, também pôde viver algumas experiências. Aqui fala sobre uma menina chamada Rod. Algumas outras versões vai falar que ela era uma empregada, uma serva. E é engraçado, porque a gente vê que Pedro bate, ela vai para ouvir, para ver quem é, ela não abre, ela vai escutar e ela reconhece a voz de Pedro. Então, assim, nós não temos como saber se aquela menina participava diretamente das reuniões. Mas uma coisa nós sabemos, em algum momento essa menina ouviu, e mesmo que talvez ela não participasse ali diretamente, ela estava envolvida na dinâmica do que acontecia dentro daquela casa. Porque senão ela não teria reconhecido a voz de Pedro, se ela nunca tivesse escutado ele. E ela foi mais uma pessoa que testemunhou aí o que Deus fez quando aquelas pessoas continuamente, algumas versões vão falar fervorosamente, estavam orando, intercedendo pela vida de Pedro. Então, olha a importância, né, do nosso lar como espaço de oração, de acolhida, de intercessão, a importância de que o nosso lar
ele tenha aí uma dinâmica de busca, de devocional, de relacionamento com Deus, como isso pode impactar, afetar a vida das pessoas ao nosso redor. Bom, como toda lição que a gente vê aqui, a nossa revista ela sempre traz aí pontos com que nós podemos aprender. Porque se são vidas que vêm para nos inspirar, se vem nos inspirar, vem nos ensinar. E nós temos algumas coisas para aprender aí a partir dessa casa inspiradora, a partir da vida dessa mulher que teve a coragem de manter a porta da sua casa aberta para uma igreja que vivia em meio à perseguição. O primeiro ponto que a nossa revista traz é que a nossa casa ela é alvo da nossa missão, né? E da missão em si. A casa de Maria... Só um minuto. Na casa de Maria, seu filho João e sua empregada Rode puderam vivenciar experiências com Deus. O cultivo da espiritualidade no lar fez com que João se transformasse em um servo fundamental na proclamação e na construção do reino. Existem casas e casas, lares e lares, e às vezes é muito mais fácil a gente falar das coisas de Deus para as pessoas que estão de fora, né, com as pessoas que são de fora, do que com as pessoas que vivem conosco. Mas a gente sabe que não é isso que Deus deseja, né? A gente sabe que Deus não quer que a gente desista das pessoas, até porque Ele não desiste de nós. E nós cremos, né, que é desejo do nosso Pai que as pessoas da nossa família elas sejam alvo da nossa oração e da nossa evangelização. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui com essa casa é que a nossa casa é alvo da missão. Ela é o primeiro alvo, na verdade. E por mais difícil, às vezes, que seja a convivência, por mais difícil, talvez, né, que algumas pessoas... a gente sabe que dentro da família nós temos as mais variados tipos de pessoas. E existem pessoas que são difíceis, nós somos difíceis. A gente não pode desistir dela. A gente precisa estar orando, a gente precisa estar evangelizando, mas acho que o principal, a gente precisa viver o evangelho. Porque não adianta a gente falar o que a gente não vive. Essa semana eu escutei uma frase muito interessante, que o autor dizia assim: muito mais do que saber definir humildade, eu prefiro ser humilde. E aí a pessoa que citou essa frase, ela falou: eu estendo isso para várias coisas. Muito mais do que saber definir oração, eu quero viver oração. Muito mais do que saber definir o que é evangelho, eu quero viver o evangelho. Então, essas pessoas, elas precisam de dentro da nossa casa, nesse momento de quarentena, as pessoas que precisam ficar isoladas socialmente, a gente sabe que nós passamos aí por um momento de estresse, porque nós tivemos nossa rotina completamente alterada, o corpo sente, mas ainda assim, a gente não pode perder de vista que a nossa casa é alvo da missão, que as pessoas dentro da nossa casa, elas carecem das nossas orações, da nossa evangelização e principalmente de ver a gente vivendo o evangelho. Segundo ponto, nossa casa é parte da missão. Além de ser o alvo, ela é parte. A igreja cristã teve seu começo nas casas. Elas eram ponto de pregação, de encontro, de oração e de fortalecimento mútuo. Isso não pode ficar apenas no passado. Infelizmente, a correria, a insegurança e os desafios da vida têm feito com que muitas pessoas fechem suas portas para essa possibilidade. Bom, talvez você esteja agora se perguntando ali, nós estamos em isolamento social, como é que eu vou abrir a porta da minha casa? Amados, você vai abrir a porta da sua casa da maneira que nós estamos fazendo com a escola dominical, né? Deus é tão perfeito que hoje nós temos a internet, né? Nós temos aí, viemos nesse tempo de pandemia, a escola dominical continuou se reunindo com encontros de 15 em 15 dias,
nas salas online, não é virtual. Virtual é uma coisa que não existe. Online, nós nos reunimos online, porque é verdadeiro, é real, nós nos conectamos espiritualmente, estamos afastados fisicamente, mas conectados espiritualmente, eu creio nisso. E a gente pode fazer, né? Nós vimos aí na televisão quantos aniversários online, né? Quantas reuniões online. Por que não abrir a nossa casa para ser um encontro, um lugar de encontro, de oração, de intercessão online? E quando tudo isso passar, a gente vai poder novamente estar se encontrando aí fisicamente. A gente precisa entender que a casa ela tem grande importância na formação da identidade cristã. E nós temos dentro do metodismo um grande exemplo disso, que é a mãe de John Wesley, né? A Susana Wesley. A Susana, ela pregava na cozinha da casa dela para muitas pessoas. E não só isso, a gente sabe que ela foi a responsável pela educação cristã dos irmãos Wesley, né? Então, assim, de dentro da casa dela, ela foi usada como instrumento para levar salvação a muitas pessoas, mas não só isso. Ela proporcionou aos filhos e às filhas dela uma educação religiosa muito especial. E, gente, nós sabemos que o metodismo ele foi um movimento de transformação na Inglaterra. Então, olha a importância do lar como esse espaço de aprendizado na vida cristã, né? de testemunho, de se viver integramente, né? Para Deus. Susana foi aí a responsável por essa educação religiosa que afetou, que veio formar a identidade cristã daqueles que viriam propor, vamos botar assim, implementar um movimento cristão que revolucionou a Inglaterra. Então, eu não acredito que Susana tivesse consciência do que estava para acontecer muitos e muitos anos depois, mas ela tinha consciência da responsabilidade na educação cristã do filho dela. Ela tinha consciência da casa dela como um espaço de acolhida. Bom, nós podemos abrir nossa casa para missão, reuniões de oração, grupos de discipulado e acolhimento de pessoas. Deus pode fazer milagres e alcançar pessoas que talvez não tenham tanta disponibilidade de ir à igreja, principalmente agora que a igreja está cheia de restrições, como o quantitativo de pessoas, né, a maneira como nós vamos precisar nos portar nos cultos presenciais. Agora, mais do que nunca, nós precisamos estar abrindo aí as nossas casas, seja de forma online, seja com as pessoas que estão dentro do nosso convívio aqui. Terceiro ponto que a gente aprende aí com a Casa Inspiradora de Maria: levar Deus para dentro da nossa casa. Gente, isso é muito sério. E talvez você fale, Aline, mas Deus sempre trouxe Deus para dentro da minha casa. Vamos rebobinar a fita aí para quem é mais antigo, né? Vamos retroceder um pouquinho. Vamos retroceder a 5 meses atrás. Antes da pandemia, antes dos fechamentos dos templos, antes das restrições, né? Pela preservação da vida. Quantas pessoas, e até mesmo nós, estávamos vivendo, restringindo a nossa vivência espiritual ao templo? Vamos ser sinceros conosco mesmo, né? Quantos de nós, quantas pessoas estavam restringindo a sua vida espiritual ao templo, achando que apenas a participação nos cultos ali, né, de terça, de domingo, seria suficiente para manter a nossa fé diante dos desafios do nosso dia a dia? Quantos de nós levantávamos de manhã para trabalhar, fazíamos uma oração relâmpago de flash e achávamos que estava tudo bem, porque domingo a gente vai estar lá para escutar alguém falar a palavra de Deus? Amados, desculpa, eu já preguei isso outras vezes, vou voltar a falar. Tomar leitinho. Porque pregação com uma boa oratória, onde se sente a presença de Deus, não é alimento sólido.
Alimento sólido é quando você senta na sua casa, no seu secreto, pega a sua Bíblia e você vai investir tempo com Deus. Isso é alimento sólido. Alimento que outro processou não é alimento sólido, é leitinho espiritual. Então, trazer Deus para dentro da nossa casa não é fazer uma oração de flash no nosso quarto, mas é verdadeiramente ter uma vida devocional. E uma vida devocional que a gente consegue estender para aqueles que estão aqui dentro conosco. Ter uma vida devocional não apenas particular, individual. É claro, nós vamos ter o nosso momento de entrar no nosso quarto e em secreto. E, amados, eu aprendi com a pessoa que hoje é responsável pela sala de oração no Rio, pastor Michael Duque. Ele tem um livro que chama Cultura de Oração, onde ele nos ensina, eu aprendi essa semana, que o quarto é uma coisa, o secreto é outra. Você pode entrar no quarto e não acessar o secreto. E isso é individual, mas nós não vamos entrar nesse mérito agora. Mas, além do individual, nós precisamos estender isso para aqueles que estão dentro dos nossos lares. Né? Como a gente viu, a nossa casa é alvo da missão, parte da missão. Mas para fazer a missão, amados, a gente precisa de Deus. Porque a missão, a obra, é dele. Nós fomos chamados para cooperar, mas a obra continua sendo dele. Bom, Deus habitava no lar de Maria, e por isso ela abria sua casa ao serviço e vivia experiências extraordinárias de fé. Para além dos dias de culto, Deus quer nos proporcionar a possibilidade de encontrá-lo cotidianamente por meio de uma vida devocional contínua. Mais do que intensidade, nós precisamos de constância. O pastor Michael Duque, ele falou algo muito interessante, que ele fala: as pessoas querem estabelecer turnos de oração. Nós não temos que estabelecer turnos de oração, nós temos que estabelecer uma cultura de oração. Enquanto a gente não estabelecer uma cultura de oração na nossa vida, na nossa casa, a gente não estabelece turno. E a gente precisa ter essa consciência. Bom, vamos começar a nos caminhar para o fim. E por que, né, tão importante, né? A gente já veio falando agora aqui da importância, falamos da Susana Wesley, vimos como foi importante aí essa consciência dela, né, de se trabalhar dentro do lar, da casa, porque ela também viveu num momento que mulher também não tinha tantas liberdades, por assim dizer. Mas isso não a impediu. Hábitos de alimentação, de estudo, de exercício são aprendidos em casa. Gente, aí seja bons ou maus, infelizmente, né? São aprendidos em casa. Da mesma forma, quando a oração é um elemento que faz parte do cotidiano do lar e da família, ela é priorizada em relação aos demais compromissos e aprendidos pelas crianças. Se seu filho, né, sua filha, vê você vivendo, por isso que eu disse, mais do que falar, e até mesmo, né, mais do que orar, viva, viva. Né, os nossos filhos, há uma frase que diz que nossos filhos não aprendem o que a gente fala, eles aprendem com o que eles veem a gente fazendo. Então, viva essa vida devocional, mas convide eles para fazer parte. Salmo capítulo 20, versículo 7, na parte A, fala que uns confiam em carros, né, outros em cavalo, mas nós, cristãos, nós nos gloriaremos em nome do nosso Senhor Jesus. Essa é uma expressão de quem tem uma vida de oração e de fé. Amados, uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós que temos uma vida de oração e de fé, nós nos gloriaremos em nome do Senhor, nosso Deus. Essa é uma expressão que precisa fazer parte da nossa vida e que só vai ser real quando nós verdadeiramente vivemos uma vida de fé e de oração. Essa é uma expressão na vida das pessoas que sabem que Deus vai responder às suas orações. E aí, amado, cuidado. Deus responder às suas orações não significa Deus responder do jeito que você quer.
mais uma vez aí entra a fé. Mas a gente tem certeza que Ele vai responder às nossas orações, que Ele vai nos socorrer na hora que nós estivermos precisando, nos nossos momentos de angústia, nos nossos momentos de cadeias de vida. Como Ele vai responder, isso não importa. O que importa é que Ele vai responder. Mas para isso a gente precisa crer que Ele vai fazer. O testemunho de Maria nos desafia a viver uma vida de discipulado, abrindo nossa casa para oração, fortalecimento mútuo, e então a ação de Deus será ainda mais constante em nossa vida e através de nós. Bom, para a gente concluir, a casa, a família são a base para a formação da identidade de uma pessoa. Se ela estiver aberta para a ação de Deus, será lugar de salvação, fortalecimento mútuo, intercessão e de ver a ação de Deus concretamente. Que a partir de hoje a gente tenha uma visão diferente do nosso lar, da nossa casa, daqueles que estão ao nosso redor, e que a gente não venha pensar que só porque estamos em quarentena, num distanciamento físico, que a gente não pode abrir a nossa casa para acolher pessoas que estão precisando. Porque a gente pode, nesse momento, não estar abrindo fisicamente, mas a gente pode estar encontrando meio. Deus nos dá estratégia, Deus nos dá meio de continuar alcançando as pessoas que precisam. Eu falei que nós iríamos voltar no final àquela pergunta, e eu sei que muitas foram as respostas. Mas qual foi o objetivo da pergunta? É nos lembrar que entre as coisas que nós gostamos de fazer, tem que estar a oração, tem que estar a vida devocional, tem que estar o prazer em meditar na lei do Senhor. Eu sei que tem muitas coisas, né? Talvez você pense, eu gosto de dormir, eu gosto de assistir Netflix ou Amazon, né? Prime, eu gosto de ler, eu gosto de passar tempo com meus filhos, eu gosto de brincar com eles, eu gosto de assistir a televisão, eu gosto de assistir jornal, né? Cada um aí com seus gostos. Mas a gente precisa, além de todas essas coisas, ter prazer em meditar na palavra, ter prazer em entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao nosso Pai em secreto. Então, a nossa revista, ela termina nos estimulando a dobrar o nosso tempo de oração particular e também a participar das reuniões de oração da igreja. Nós estamos tendo aí, né, não sei se vai continuar, a pastora depois vai poder dizer, as lives da intercessão na quinta-feira. Nós estamos retornando, como os irmãos viram aí no grupo, a pastora colocou, a nos reunir presencialmente, com muitas orientações que precisam ser seguidas, mas que a gente possa começar a nos envolver mais com os grupos de discipulados, que a gente possa aí estar aproveitando esse momento de isolamento social para estar, quem sabe, implantando cultos familiares. E para aqueles que não têm aí em família um tempo de devocional, que você possa estar buscando estratégias em oração em Deus para estar conseguindo colocar isso, trazer isso para dentro do seu lar. E que você possa estar em oração pelo nosso retorno aí às nossas atividades presenciais. A escola dominical vai continuar ainda de forma online. Nós ainda não estaremos retornando com ela presencialmente, mas, como a pastora colocou, gera expectativa pelo retorno, gera expectativa por tudo que nós estamos vivendo, debaixo da direção de Deus, para que nós possamos estar sendo conduzidos. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha um ótimo domingo, uma ótima semana, e eu espero que o Espírito Santo, a partir de hoje, ele comece a te dar estratégia, ele mude a sua visão a respeito da sua casa e comece a te dar estratégia para que você possa começar, não só você, eu também, a estarmos estendendo a nossa casa como um espaço de oração, de intercessão, de fortalecimento, de vida devocional e de acolhimento. Grande abraço.